Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 106. Quem vai fazer a leitura hoje sou eu, então também convido a todos para fecharmos os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos entre os irmãos da Casa de Emmanuel, recebendo esse conhecimento, recebendo esse estudo, iluminando nossa mente, nossa alma, para, com certeza, fazer desses conhecimentos instrumentos no nosso dia a dia, para a nossa evolução, nos dando um melhor cabedal de conhecimento para termos escolhas cada vez mais assertivas nos momentos cruciais de nossa vida, para não mais aumentarmos as nossas dívidas e assim começarmos a quitar as dívidas e sermos mais úteis na seara do Pai. Graças a Deus. Bem, vamos começar o estudo de hoje compartilhando a tela. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do item 106, o título é Dar. A passagem que a gente vai ler está em Lucas, no capítulo 6, versículo 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Bem, dar é talvez aí o segundo maior verbo do Evangelho, né? Porque só fica atrás do verbo amar, que é o mais importante, já que todas as nossas ações precisam se balizar no amor, né? Inclusive as nossas ações de doação, né? Nós vamos aprender hoje que esse dar é um dar, mas é um dar com amor, né? Com preocupação, com reflexão. E essa passagem, deixa eu ver aqui minha colinha, essa passagem está é uma versão, né? É a versão do Sermão do Monte do Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, essa passagem é uma das passagens que Jesus cita no Sermão do Monte. Assim como em diversas passagens do Evangelho, não devemos interpretar literalmente, levando em conta apenas o sentido material de transferir bens materiais de um para o outro, né? Então, a gente precisa entender que esse dar, né? Nós vamos ver que esse dar ele vai ter um sentido muito maior, um sentido de atenção, de realmente compreender as necessidades do próximo, e não simplesmente aquele sentido de dar material que a gente, logo em primeira vista, é o que vem na nossa cabeça, né? Lendo essa passagem literalmente, seria aquela coisa de dar alguma coisa, né? Um objeto, um bem. E não, nós vamos ver que essa passagem é muito mais profunda do que o simples ato de abrirmos mãos de bens materiais. Devemos lembrar que Jesus sempre usa passagens de formas metafóricas, né? Pois o sentido é sempre muito maior do que o literal. Logo, não devemos interpretar que devemos dar tudo que o outro nos pedir. Devemos refletir sobre a utilidade, sobre o bem, sobre o mal que estaremos produzindo ao dar ao outro o que ele pede. Afinal, nem Jesus nem Deus atende a todos os nossos pedidos de forma literal. Ele atende a todas as nossas necessidades, assim como nós, pais da terra, também fazemos com os nossos filhos, né? Quem de nós aí atende a todos os pedidos dos seus filhos, né? Seria completamente imprudente de nossa parte se a gente atendesse cegamente a tudo que os nossos filhos pedem, né? Eles provavelmente iriam, principalmente enquanto mais jovens, né? Quando crianças, eles iriam pedir para trocar todas as refeições, almoço e janta, por doce, chocolate, sorvete. E com certeza a gente estaria fazendo um grande mal aos nossos filhos se a gente atendesse esse pedido, né? Depois, conforme eles vão ficando mais velhos, provavelmente eles iam pedir para dormir o dia inteiro
e nunca ir para a escola. E também estaríamos fazendo um extremo mal para eles se atendêssemos, né? E é assim que funciona Deus e Jesus, né? Em nossas vidas. Eles estão sempre nos dando, sempre nos atendendo, mas de uma forma consciente do que a gente realmente precisa, do que é melhor para nós, né? E não o que a gente literalmente, às vezes, em nossas preces, a gente pede, porém, pede sem a reflexão, sem o conhecimento necessário, né? Mas o importante é não ignorar e sempre dar algo a quem pede, mesmo que não seja exatamente o que ele está pedindo, e sim o que você perceba como possível de você dar e útil de quem recebe, né? Então, muito importante também, né? Que a gente não ignore os pedidos, né? Que a gente esteja sempre de ouvidos atentos, que a gente possa dar ouvidos àqueles que chegam até nós pedindo, dando a atenção necessária e sempre procurando, em todos os casos a que nos chegar algum pedido, que a gente possa se esforçar para sempre dar alguma coisa. Não necessariamente aquilo que a pessoa pediu, mas muitas vezes um conselho, um carinho, uma palavra amiga, já é o suficiente, né? Já é uma forma de doar. Porque muitas vezes a gente, no dia a dia, na pressa, a gente simplesmente ignora, né? Nem para ouvir as solicitações daqueles que estão em nossa volta, né? Então, é muito importante que a gente simplesmente não ignore aqueles que estão à nossa volta. Ainda sobre a passagem, né? Não, no fim da passagem, a gente falou só do início, mas lá no final ele fala também que não lhe tornes a pedir, né? O que nós dermos ou que nos for tomado, que não tornes a pedir. Então, que a gente que nada que a gente dê, que a gente espere retorno, né? Que a gente não fique querendo de volta, querendo colher os frutos do que nós damos, cobrando daquele a quem nós damos alguma atitude, né, alguma reação. Não, a gente tem que simplesmente dar o que a gente acredita ser o melhor para aquele que está precisando da nossa ajuda, vindo nos pedir alguma coisa. A gente simplesmente tem que dar. A gente não pode querer depois exigir ou ficar querendo saber se ele fez algo de bom, ou se ele não fez, né? Se ele não quis aceitar o nosso conselho, tudo bem, é escolha dele, né? Livre-arbítrio. Se nem Deus tira de nós o livre-arbítrio, não somos nós que vamos tirar o livre-arbítrio dos nossos irmãos também de caminhada, né? Cada um vai ter as suas escolhas, as suas dificuldades, e não cabe a nós, mesmo que nós estejamos sendo solicitados a doar, né, a de alguma forma contribuir com a caminhada daquele irmão, não somos nós lícitos a cobrar dele o que ele deve fazer ou o que ele deixou de fazer com aquilo que nós doamos, né? Seja material ou principalmente espiritual, porque nós sabemos que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na vida daquele irmão, assim como ele faz nas nossas vidas, e aí no momento certo, aquele conhecimento vai despertar, aquele conhecimento vai fazer sentido e a pessoa vai poder usufruir daquela sua doação da forma realmente correta, né? Bem, já falei para burro. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Flávio? Peraí. Existe um dito popular aí, né, que as pessoas falam querer é poder, né? Mas não é isso que eu vou falar, não. Isso aí já é uma outra história. Na parte espiritual de Deus, querer não é ter. Eu quero, mas não tenho. Quem vai determinar se eu vou ter ou não é Deus, como você falou. Se for necessário para mim, se for no momento preciso a ter, eu vou ter. Se não for necessário e não for no momento preciso, eu não vou ter. Então, o querer poder é mais a língua do dito popular aí, a gente pode até trabalhar isso aí num questionamento, numa discussão.
Agora, querer e ter é outra história, já é o problema do ser humano com Deus. O ser humano quer ganhar na loteria esportiva, mas será que ele está preparado para isso? É o momento dele? Será que vai ser benéfico para ele? Vai ser satisfatório para ele? Então, ele ter o dinheiro da loteria esportiva, aí vai depender de Deus. Então, na espiritualidade, entre o ser humano, né, e Deus é querer, na maioria das vezes, não é ter. Você só vai vai conquistar se ele propuser que você tenha no momento certo. Agora, de acordo com os seus esforços, né, com a sua perseverança, com a sua honestidade, né, o seu desempenho de querer aquilo, e se aquilo ali for necessário para você, quem sabe ele abre uma concessão e possa realmente te dar, né? Te dar não, né? Te emprestar, né? Porque nada é dado, né? Vai ser tudo devolvido depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os ditos populares aí que passam para a gente de gerações para geração. Se tiver na programação também, né, Flávio? Porque às vezes não está na programação da pessoa ficar rica, né? Também tem aquelas provas, né, da riqueza, da pobreza. Aí também não adianta. Vai pedir, pedir, pedir e não vai ter. Porque as pessoas, quando leem o Evangelho, né, botam assim, pedir e obtereis. Calma. Analisa isso, vamos com calma, vamos analisar friamente isso aí, os detalhes do pedir e obtereis. E aí as pessoas massificam isso. Não, pedir, você pede que você vai obter. Calma, calma. Cada caso é um caso, se for necessário, se não for necessário, quem vai determinar se você vai ter ou não é Deus. Então é calma. E eu sempre falo que às vezes a gente pede e às vezes a gente é atendido literalmente mesmo, mas como forma também de educação, porque geralmente quando a gente é atendido literalmente, geralmente nada não dá certo, né? Dá tudo errado e serve exatamente como um aprendizado para que você apure, né? Apure a sua forma de pedir, apure a qualidade do seu pedido, né? E aí, muitas vezes, os nossos pedidos mal feitos, às vezes, eles são até atendidos em algum grau com o objetivo de nos mostrar as consequências, né? As consequências ruins de um pedido mal feito, né? E aí a gente ir melhorando a qualidade dos nossos pedidos. Então, vamos lá, vamos em frente. Compartilhar. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. É exatamente o que a gente estava falando, né? De que o dar nessa mensagem tem uma conotação muito maior, muito mais responsável, né? Quando doamos nossas preces, nosso tempo e até mesmo nossos bens, estamos fazendo como Deus, que é o grande doador do universo. Nos deu a vida, o planeta, todas as coisas necessárias para a nossa manutenção. Envia de tempos em tempos os espíritos mais evoluídos para nos doar conhecimento, para acelerar o nosso progresso moral. Mas não devemos fazer desse ato de uma forma displicente, né? Como ele coloca aqui, como o Emmanuel coloca. Devemos, porque quando a gente faz de uma forma displicente, com indiferença, né? É muito comum, às vezes, na rua, às vezes vem alguém te pedindo dinheiro, te pedindo alguma coisa, e aí você acaba logo dando, e você, no fundo, não dá com amor, né? Você não está preocupado com aquela pessoa. Geralmente, você quer se livrar, você quer se livrar daquela pessoa, né? Para ela ir embora logo, parar de te perturbar. Aí você dá. Isso muitas vezes acontece em casa também, né? Pais que às vezes atendem ali os desejos dos filhos, que o filho está perturbando, aí dá celular, dá o jogo, dá comida, dá sei lá o que ele está querendo, mas com aquele objetivo de se livrar, né? Para o filho parar de perturbar. É aquela doação sem realmente uma reflexão, sem se preocupar em perceber quais as consequências do ato dessa minha doação,
o que essa pessoa, ou meu filho, ou qualquer outro que está chegando a mim, vindo me pedir, o que ele realmente precisa, né? E não só o que ele quer, como o Flávio falou. Não nos preocuparmos apenas com o que as pessoas querem, e sim com o que elas precisam. Mas, para isso, é preciso reflexão, né? É preciso que você conheça aquela pessoa, é preciso que você se preocupe com aquela pessoa, é preciso que você dê algum grau de atenção àquela pessoa que vem te pedir, para que você realmente faça um ato de dar com amor, com reflexão, e não como ele coloca ali de forma displicente e incompreensível, que, na verdade, você está tendo apenas a intenção de se livrar daquela chateação e daquela perturbação, então você dá para se livrar sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de amor real pela pessoa que está te solicitando qualquer coisa, né? Alguém quer comentar? Esse ato aí que você colocou é o sinônimo do egoísmo, né? Do egoísmo do ser humano que dá. Dá, vou dar. Mas, não, como você falou, não para perceber o que é necessário, o que realmente quer, é para se livrar, para resolver o problema de imediato. Vai que, de repente, aquela situação que está sendo colocada em prova, né? Está atrapalhando algum conforto dele, alguma situação de que ele esteja vendo um futebol, vendo um filme, uma novela, ou conversando com um amigo no celular, no telefone, alguma coisa que seja mais importante do que aquilo que deveria ser importante, né, para ele. E como ele não ainda percebeu, né, o ser humano ainda não consegue perceber isso, pura como se diz, a pura particularidade, a condição mais real do egoísmo do ser humano. Não, vou resolver meu problema aqui, toma, como você falou, toma aqui o celular, vai brincar lá, não sei o que. Pô, mas às vezes a criança não queria, mas ele queria algo mais do pai, daquela pessoa que está ali, né? Mas ele, para se desvencilhar e ter o conforto, né, de não ter que sair da zona de conforto dele, o que ele faz? Ele transfere essas responsabilidades. E aí é uma forma de egoísmo total, né, que todos nós fazemos. Né? Isso aí não é notório. Tem uma passagem de Chico Xavier, que ele estava no ponto do ônibus, né, no livro, a história dele. Aí o ônibus ia passar, se eu não me engano, ele tinha que ir para a cidade, aí uma pessoa pediu alguma coisa para ele, aí ele falou, alguma coisa desse tipo assim, e ele ia perder esse ônibus, e aí ele perdeu o ônibus, porque foi atender a pessoa, porque mano e falou, volta lá e resolve o problema dele, ele está te pedindo, não sei o quê, uma coisa desse tipo assim. Não sou muito de gravar história, não. Aí, conclusão, o Chico Xavier voltou, resolveu o problema daquela pessoa que estava pediu alguma coisa para ele e perdeu o ônibus. E só foi resolver o problema na cidade no dia seguinte. É impressionante. Quando de nós que eu digo, 98% da população do planeta iria fazer isso. É complicado, né? É o puro egoísmo. Ele se prejudicou, Chico, né? Se prejudicou sabendo que iria resolver o problema dele só no dia seguinte, mas também as coisas no dia seguinte foram ajeitadas para ele, né? Porque é uma troca, entre aspas, assim, ele fez um bem, né? Ajudou uma pessoa, e no dia seguinte ele foi resolver o problema dele. Mas é Chico, né? Mas você vê, até o Chico teve que levar um alerta, né? Quase que ele foi direto. Mas é complicado, realmente é difícil, né? É o que eu falo, eu acho que você deu um exemplo claro de um caso onde nem seria tão ruim, né? A pessoa não atender, porque, na verdade, ela não, no caso do Chico ali, se ele não tivesse atendido, ele não atendeu por desídia, né? Por não estar nem aí para aquela pessoa. Ele tinha um compromisso e aquele ônibus, ele não, teoricamente, não podia perder. Então, nem seria um ato tão ruim ele não ter atendido aquele homem. Mas, lógico que buscando a perfeição, né? Um espírito já muito elevado, ele precisa, até mesmo nas provações mais difíceis, conseguir vencer, né? Mas quantas vezes nós, às vezes, deixamos de atender alguém que nos pede por motivo besta, né? Sem, na verdade, estar perdendo um ônibus ou um avião ou algo assim muito sério, né? Às vezes só porque
Sei lá, só porque você não está afim de parar mesmo, você nem está com tanta pressa assim, você nem está com nenhum compromisso de vida ou morte, ou algo que realmente não possa esperar um pouco, e mesmo assim você passa direto, você finge que não viu, ou como a gente falou, você dá logo aquela esmola para se livrar, para não ter que dar muita atenção, e faz a coisa realmente assim, e sem realmente nem ter um grande compromisso, você simplesmente não quer fazer porque não quer. Que é o que eu sempre digo, a gente, na maioria dos males que a gente comete, é porque a gente não quer realmente fazer. Não tem desculpa, não tem, a gente não faz porque não quer, infelizmente, na maioria das vezes, para quase tudo. A gente nem essa desculpa do Chico a gente tem, na maioria das vezes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos em frente. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores, né? Então, essa frase, eu acho que ela exemplifica exatamente o que a gente falou, né? Quando o exemplo dos pais, por exemplo, que para se livrar dos filhos, entrega o celular, entrega o tablet, entrega o videogame, deixa vendo televisão, ou entrega para uma babá, sem se preocupar com nada. E como eu falei, nem necessariamente porque realmente tem que trabalhar ou porque não tem tempo, às vezes a gente vê aí muitas famílias abastadas, né, que as pessoas têm dinheiro, então, tipo assim, não é exatamente porque não tem tempo para nada, é porque realmente não quer fazer, e aí terceiriza esse trabalho, como ele bota ali, até mesmo para os malfeitores, né? Então, você terceiriza uma obrigação que seria sua, de dar, de fazer, de orientar, né? Muitas vezes, quando a gente nasce ou tem condições durante a vida de maior abastecimento financeiro, e aí você acaba simplesmente só doando dinheiro, né? Em vez de você também administrar esse dinheiro, de você aplicar esse dinheiro numa atividade no bem, de você verificar se, né, você mesmo fazer o trabalho, né? Não só dar o dinheiro e achar que os outros vão fazer. Você pegar o seu dinheiro, comprar, entregar, fazer as cestas básicas, seja lá qual for, qualquer outro tipo de atividade que você queira fazer para o bem com aquele dinheiro, mas você fazer, né? E não achar que só porque você tem dinheiro, você vai dar o dinheiro para os outros e os outros que se virem, e você sai dando dinheiro para todo mundo sem se preocupar com o fim real que aquele dinheiro está tendo, e aí você também está terceirizando, né? Você não está fazendo o trabalho, você não está se preocupando realmente, e você pode até, inclusive, estar dando esse dinheiro para alguém que vai usar para o mal, né? Como a gente às vezes sabe, né? Que usa o dinheiro para comprar drogas, para de repente estar cometendo um crime, comprar uma arma. Então é preciso que esse dar não seja dessa forma, né? Não seja assim leviano, que ele seja um dar consciente, né? Que você, lógico, que nem tudo na vida, né? A gente vai conseguir também analisar até o fim todo o uso que foi feito dos bens que a gente doa. Lógico que não. É lógico que em algum grau a gente precisa terceirizar os trabalhos, mas é em algum grau, né? E não 100%. Tudo bem, você pode já estar imbuído num trabalho e automaticamente você não vai ter tempo para olhar outros trabalhos. E aí, de repente, outros trabalhos você só ajuda com dinheiro, você dá o dinheiro, mas mesmo assim é importante que você procure saber quem são as pessoas envolvidas, né? Geralmente a gente não sai doando para qualquer trabalho que você nem nunca ouviu falar. Geralmente você conhece pelo menos alguém que está envolvido naquele trabalho, alguém que você conhece a índole, e que você sabe que aquele dinheiro vai ser bem empregado em algum grau, né? Então, é lógico que em alguns trabalhos nós não vamos ser diretamente aquele que faz, mas ainda assim é necessário algum grau de preocupação e de conhecimento entre quem são as pessoas envolvidas naquele trabalho, para você pelo menos ter algum grau de confiança de que aqueles bens, de que aqueles recursos estão sendo realmente bem utilizados, né? Alguém quer comentar? Vamos em frente. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas
E, se ouvimos-lo, recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os seus caprichos, mas segundo as necessidades. Deixa eu ver a colinha. Jesus, mesmo quando encarnado, sempre atendeu a todos os pedidos, mas nem sempre como lhe pediam, né? Pois ele sabia o que era correto e o melhor para cada caso. Jesus não curou a todos que lhe pediram, pois sabia que para alguns a enfermidade ainda era o melhor para aquele momento de evolução do espírito. Jesus tinha a capacidade de perceber o verdadeiro pedido oculto por trás do clamor. Ele sabia a real necessidade do indivíduo pedinte por trás do véu da ignorância de quem pedia, né? Então, o mesmo acontece com todos nós, né? Como eu falei. Muitas vezes a espiritualidade até permite que os nossos pedidos literais sejam atendidos, mas para mostrar, né, através das consequências ruins, o quanto a gente está pedindo errado, exatamente para que a gente apure a qualidade dos nossos pedidos. E, dessa mesma forma, assim como Jesus nos ensinou, nós devemos apurar os nossos sentidos diante do pedido do próximo, né? Como dando mais uma vez o exemplo da criança, né? Quando uma criança chega te pedindo, eu quero celular, eu quero televisão, o que o pai pode perceber de verdadeiro ali? Na verdade, a criança não está precisando do celular, não está precisando da televisão. Ela está precisando do quê? De atenção. Ela está precisando da sua atenção. Ela está querendo, né? Ela está ali, tá se sentindo sem nada para fazer, e aí ela acaba vendo no celular aquela opção mais prática para obter o entretenimento. Só que você, como pai, tem que ter a sensibilidade de, não, ele não quer o celular, ele quer um entretenimento, ele quer atenção. Então, por que eu não posso dar essa atenção, né? Qual seria a forma, de repente, mais proveitosa de dar a atenção que ele está querendo? E a mesma coisa na rua, às vezes, né? Quando alguém vem desesperado te pedindo alguma coisa, às vezes, né? O dinheiro, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que vem te pedir dinheiro, eu quero dinheiro, e você muitas vezes percebe que o dinheiro não vai ser o melhor para aquela pessoa. Você percebe, às vezes, que ela está ali querendo dinheiro para comprar droga, para comprar bebida, e aí você pode o quê? Dar atenção. Você chega, não, meu irmão, você não quer vir comigo ali na padaria? Eu compro para você um café da manhã, um pão, um almoço, e aí você percebe que aquela pessoa, na verdade, ela está querendo dinheiro para comprar droga porque ela está desesperada no vício, exatamente porque ela está se sentindo ali abandonada, e no momento que você para conversar, dá aquela atenção para a pessoa, era aquilo que ela estava precisando, de alguém, de perceber que alguém se preocupa com ela, de que ela não está totalmente abandonada, totalmente ignorada. E aí, muitas vezes, aquela pessoa, de repente, vai até realmente esquecer, pelo menos por um tempo, daquela vontade da droga, porque ela vai receber o que ela de verdade precisava, que é uma atenção, uma conversa, um carinho, e aqueles momentos que ela está ali com você conversando, tomando café da manhã, ela vai até esquecer daquela vontade que ela estava da droga, porque, na verdade, era uma vontade para suprir uma real necessidade que estava por trás e que você teve a capacidade de perceber, assim como Jesus fazia não, ainda faz, né? Mas enquanto encarnado, fez ali presencialmente para com todos aqueles que chegavam solicitando das mais diversas necessidades, né? E Jesus enxergava aquela verdadeira necessidade que existia por trás, né? E muitas vezes, quando chega alguém, por exemplo, também querendo fazer uma fofoca para você, tá sabendo de fulano, não sei o quê, essa pessoa está te pedindo, sabia? Ela está te pedindo porque quando alguém vem te fazer uma fofoca, por exemplo, ela está te pedindo a necessidade do bom exemplo, né? No momento em que você não der trela para aquela fofoca, que você desconversar, ou que você
Um segredo que eu acho bom para quem chega fazendo fofoca é você pega e começa a falar bem. Ela vem te falar mal de uma pessoa, você começa a falar bem daquela pessoa. Aí a fofoca acaba na hora. Mesmo que você concorde. Tipo assim, a pessoa está vindo te falar mal da pessoa e você até concorda com aquilo, mas em vez de você concordar, você começa a tentar exaltar as coisas boas daquela pessoa. Aí acaba a fofoca, acaba a conversa. Então, e você deu para aquela pessoa que veio te trazer a fofoca o exemplo, né, o verdadeiro exemplo de como se deve agir diante daquela situação, né? Então, em todo momento, através do nosso exemplo, a gente está doando para todos aqueles que estão à nossa volta o nosso exemplo. Então, olha que responsabilidade, né? Se a gente estiver doando mau exemplo o tempo todo, que responsabilidade que a gente está fazendo exatamente o oposto do que Deus espera de nós, né? Então, muito cuidado, porque a gente está o tempo todo, a gente está doando até sem perceber, até sem estar na intenção de dar, a gente está dando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, muito é orar e vigiar, né? Sempre vigiando as nossas ações, o nosso dia a dia, porque quando você pensa que você não está dando nada, você está dando. O Vitor, eu me lembrei daquela situação, acho que você estava nesse dia, você deve lembrar, o trabalho com os moradores de rua, né? Daquele guarda que nos parou ali no Imaculada para fazer uma verdadeira pregação contra o trabalho que a gente estava fazendo, falando mal dos moradores. Gente, a gente ouvindo ele quieto, não falamos nada, deixamos ele falar. Por 2 vezes ele nos abordou, depois ele sumiu, depois ele não apareceu mais. Eu lembro. E a gente olhando com cara de paisagem para ele, né? Olhando assim, ele metendo o pau, porque vocês não sabem como vocês estão prejudicando essas pessoas, dando merenda, dando isso, dando aquilo. Enfim, criticando, né, o trabalho que a gente... E a gente ouvindo com cara de paisagem. Meu Deus do céu! Agora me lembrei disso. A gente deu o ouvido, né? A gente deu o ouvido, né? A gente ouviu, mas... e deu o exemplo de não retribuir, né? Não alimentar aquele sentimento dele ali. A gente ouviu, né? Chegou para a gente veio dar um conselho, né, entre aspas, a gente ouviu, mas e daí? Né? Também não era o caso da gente começar a encrencar com ele, brigar, não tem nada a ver isso também, né? Não, a gente deu... foi o que você falou, a gente poderia ter discordado dele e entrado numa briga, que não seria bom, ou poderia também ter concordado e ficado ali falando mal dos moradores de rua junto com ele. Então, em ambos os casos, não seria bom, né? Seria bom. A gente fez o silêncio, né? Fez o silêncio. Deixou ele desabafar lá o que ele queria falar e ele foi embora e pronto. Ouvimos com respeito, sim. Mas ninguém disse, tem razão, é isso mesmo, então para de falar. Ninguém... A gente não ia mudar a opinião dele. Não, e nem ele ia mudar a nossa, porque se a gente está ali na rua fazendo aquele trabalho, é porque já está implícito que a gente acha que é um bom trabalho. Né? A gente não vai ser ele ali que nem conhece a gente que vai mudar de ideia. Né? Então, você simplesmente ouve, como você falou, respeita e segue em frente. E é uma coisa que a gente tem que exercitar. Muitas vezes as pessoas... não apareceu mais. É muito comum que as pessoas pensem diferente de nós, né? E é importante que a gente aprenda, em alguns momentos, a só simplesmente ouvir, né? E não amplificar em brigas, né? Ou até mesmo em concordâncias, mas em concordâncias que vão aumentar a raiva daquele que já está com raiva por qualquer motivo que seja, e você ainda botar mais lenha na fogueira, né? Às vezes é melhor só silenciar. Isso é verdade. E fazer cara de paisagem. Fazer cara de paisagem é a melhor coisa que tem. Outro, daqui a pouco, bota o rabinho entre as pernas e para e vai embora. É porque ele vê que não tem ressonância, não, né? Claro. Aí para. Claro. Pode falar, mas com certeza esse exemplo, que não é só de vocês,
são de outras pessoas, de outras também. caravanas, de outras Também. correntes religiosas, com certeza um dia vai tocar ele, quem sabe um dia, até nessa vida mesmo, ele vai começar a participar. Sim, com certeza. Assim, a gente não atacando, abre também o caminho para ele depois se reconciliar. Se a gente começar a atacar, vai ficar com raiva da gente, com ódio, e mais ódio para sempre do morador de rua, né? Se a gente ataca ele ali e fala, não, você está errado, o morador, você é preconceituoso, não sei o quê, se a gente começa a discutir com ele ali, só ia alimentar a raiva que ele já tinha. Ele ia ficar ainda mais, né? Ele ia ficar mais a favor do que ele já era ali de ser contra esse trabalho, né? Ia alimentar a raiva dele. Então, na verdade, o nosso silêncio, o nosso respeito pode até ser, na verdade, a porta de abertura dele depois em casa refletindo, pô, eu fui lá, malhei, falei mal do trabalho deles, eles nem me responderam, né? Nem me agrediram, nem... Tem alguma coisa de bom aquele grupo, né? Talvez eles não estejam tão errados assim. Faz a pessoa refletir depois, né? E amanhã ele vai ser um dos membros, com certeza. A hora dele vai chegar. Vai chegar, claro. É o melhor caminho para a gente levar uma pessoa é essa. É o melhor, não existe outro. Ouve e não alimenta, né?